Tudo se resume a partículas elementares. Esse conhecimento existe há aproximadamente um século, mas atualmente possuímos um entendimento muito mais aprofundado. Descobrimos que as supostas partículas fundamentais da matéria são, na verdade, como minúsculos sistemas planetários. Assim, é plausível considerar que tanto nós como o nosso universo sejam apenas diminutas entidades em um contexto muito mais vasto. No vídeo de hoje, iremos explorar essa temática e outros aspectos fascinantes relacionados aos constituintes fundamentais e aos fenômenos presentes em nosso universo. Antes de embarcarmos nessa jornada pelo reino das partículas mais ínfimas no universo, vamos abordar essas questões intrigantes e aprofundar nossa compreensão. Gostaríamos de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e ativar o ícone de notificações para receber atualizações sobre novos vídeos. É interessante notar que todas as coisas são compostas por átomos. Em 1808, o cientista britânico John Dalton foi o primeiro a descrever os átomos, juntamente com seu colega Joseph Flower Prost. Eles se preocuparam em entender por que os elementos químicos se combinam para formar moléculas somente em proporções inteiras específicas. A única explicação lógica encontrada foi a de que os elementos são constituídos por partículas indivisíveis e indestrutíveis. A noção de unidades indivisíveis, que não podem ser subdivididas, não era uma ideia tão nova. Na verdade, ela já era defendida na antiguidade pelos chamados atomistas. Essa escola de estudiosos estava ativa na Grécia Antiga, aproximadamente na mesma época em que grandes pensadores como Sócrates e Platão também estavam ativos. No século V a.C., eles conceberam a ideia de que toda a criação é composta por partículas indivisíveis, as quais deram o nome de átomos, que significa indivisível. A forma como os antigos gregos chegaram a esse conhecimento ainda é surpreendente para os cientistas até hoje. Nos tempos antigos, não havia técnicas de ampliação ou computadores. Curiosamente, mesmo nos dias de hoje, é extremamente difícil visualizar átomos. Existem alguns métodos pelos quais apenas a região externa do átomo, ou seja, a camada de elétrons, pode ser observada. O restante do nosso conhecimento é baseado em cálculos e observações experimentais. Um pioneiro no campo da pesquisa atômica moderna foi Ernest Rutherford. Em 1907, ele, juntamente com seu colega Hans Geiger, realizou um experimento na Universidade de Manchester, onde bombardearam uma fina placa de metal com partículas alfa radioativas. A maioria das partículas alfa passou diretamente pela placa de metal durante o experimento. No entanto, algumas delas foram levemente desviadas em sua trajetória e, ocasionalmente, uma delas foi lançada diretamente de volta pelo objeto. Rutherford observou que tanto a deflexão quanto o rebote dessas partículas só poderiam ser causados por interações com átomos. Com base nessas observações, Rutherford concluiu que os átomos são compostos por um núcleo minúsculo e denso, com o qual as partículas alfa colidiram no experimento. Além disso, ele inferiu que esse núcleo é cercado por um espaço amplamente vazio. Nesse espaço, Rutherford postulou corretamente a existência de elétrons com carga negativa. Basicamente, o átomo se tornou visível ao ser bombardeado por um feixe de partículas microscópicas. Essa abordagem de tornar as estruturas atômicas visíveis ainda é utilizada atualmente, embora os pesquisadores do século XXI tenham à sua disposição gigantescos aceleradores de partículas e sensores de medição ultrassensíveis para essa finalidade. Com base nas observações de Rutherford e Geiger, o mundo subatômico foi revelado há cerca de 100 anos. Foi assim que entramos no mundo das partículas dentro das partículas, graças aos avanços dos grandes físicos. No início da era atômica, o cientista americano Richard Mann declarou que todas as coisas são compostas de átomos, pequenas partículas em constante movimento. Esses átomos se atraem quando estão um pouco separados, mas se repelem quando estão pressionados uns contra os outros. Agora sabemos que esses átomos são compostos por elétrons, prótons, nêutrons e até partículas ainda menores chamadas quarks. A menor unidade na escala subatômica ainda não foi encontrada, e os pesquisadores às vezes se referem a essa partícula como a partícula de Deus, acreditando que sua descoberta revelará os processos da criação. Antes de explorar mais a fundo esse tema,
vamos voltar para um tópico bem diferente. O átomo em si é um cosmos em seu interior, com prótons e nêutrons dançando e sendo orbitados por elétrons, assim como os planetas orbitam as estrelas e os sistemas estelares orbitam os centros galácticos. Alguns cientistas afirmam ter descoberto que a velocidade de rotação e as órbitas das partículas dentro dos átomos de certos elementos são exatamente como as órbitas dos planetas em nosso sistema solar. Isso nos leva a uma outra conexão interessante com antigas escolas de mistério e pensamento. Mesmo antes dos antigos gregos e dos atomistas, um misterioso cientista da antiguidade chamado Hermes Trismegistus publicou leis muito específicas sobre os processos da criação. Essas leis, conhecidas como leis herméticas, contêm declarações famosas, como o que está em cima é como o que está embaixo e o que está dentro é como o que está fora. Essa lei, baseada no princípio hermético da ressonância, simplesmente afirma que o cosmos das grandes partes do universo, como estrelas, está em harmonia com o cosmos das partes menores, como os átomos. Os planetas podem corresponder ao microcosmo das menores partículas, como sugere a lei de Hermes Trismegistus nas leis herméticas. Essa teoria apoia a ideia de que nosso mundo é parte de um mundo superior ainda maior. Embora o conhecimento de Hermes Trismegistus não seja reconhecido como uma doutrina atualmente, há paralelos surpreendentes com descobertas modernas na ciência quântica e vibracional. O que os pesquisadores modernos sabem hoje, esse homem aparentemente já sabia há mais de 2000 anos, e Hermes Trismegistus certamente não tinha computadores ou aceleradores de partículas. A teoria dos micromundos e macromundos, ou seja, a ideia de que existem universos menores contidos dentro de universos maiores, já foi explorada várias vezes em Hollywood. No filme Homens de Preto 1, por exemplo, a personagem Cat Ryan usa uma galáxia inteira como um pingente em sua coleira, e no final do filme, os espectadores percebem que o cosmos dos agentes QJ está contido em uma bola de gude de um alienígena. Essa ideia capta imediatamente a teoria do universo de bolso, segundo a qual os mundos paralelos existentes não estão alinhados linearmente, como bonecas russas, mas estão organizados ao longo de estruturas não lineares anteriormente desconhecidas. Retornando ao mundo da ciência, podemos observar novamente que a estrutura das menores partículas nos átomos é semelhante à estrutura do universo como um todo. Um núcleo atômico orbitado por elétrons forma uma ligação molecular com outros átomos, dando origem a diversas formas de matéria. Se a natureza do átomo é semelhante à do universo, então o universo também teria um limite que, até agora, só conhecemos superficialmente. No entanto, ainda não sabemos se o universo é infinito ou limitado. Atualmente, temos o conhecimento de que elétrons, nêutrons e prótons não são as partículas mais fundamentais. Na verdade, eles são compostos de quanta, que são essencialmente pura luz. No entanto, os quanta também não são as menores partículas, eles são apenas meio-partículas. Nos experimentos, descobriu-se que os quanta podem escolher entre se manifestar como partículas ou existir como uma onda indefinida no espaço, e que influências externas determinam se um quanta assume uma forma sólida ou se torna uma onda indefinida. O papel da matéria escura ainda é um mistério, e os pesquisadores estão predominantemente focados nos fenômenos visíveis no espaço. No entanto, os quanta estão levando a ciência aos limites do ser e do não ser. Eles se tornam ondas quando não são determinados ou medidos. Se você já se envolveu com física quântica ou assiste nossos vídeos regularmente, está familiarizado com os modelos de pensamento que afirmam que a Lua desapareceria se ninguém a estivesse observando. Essa é a realidade no mundo do cosmos das menores partículas. Os quanta aparentemente surgem do nada e depois assumem forma ou desaparecem novamente. Esse fenômeno é conhecido como flutuação quântica ou flutuação no vácuo. A ciência está gradualmente se aproximando do estudo do nada ou do vácuo, de onde os quanta emergem tanto no nível subatômico quanto no universo. Esse nada, o campo de ponto zero, a matéria escura ou a matriz do universo, representa o grande desconhecido. Os pesquisadores estão tentando desvendar o mistério dessa entidade primordial que é presumivelmente o fundamento de toda a criação, estudando, entre outras coisas, os átomos e a força que os mantém unidos.
Até o momento, esse mistério ainda não foi totalmente compreendido. A ciência atualmente postula que a coesão dos átomos ocorre devido à distribuição de cargas e às relações entre elétrons, prótons e nêutrons. Isso é comparável à forma como o universo é mantido unido pelo movimento de estrelas e galáxias. No entanto, essa hipótese provavelmente não é totalmente precisa. As relações entre corpos no universo desempenham um papel na sua estabilidade, mas existem redes cósmicas invisíveis que sustentam os fenômenos materiais. Essas redes não são estáticas, mas sim dinâmicas, e fazem parte de um vácuo ou nada. Isso indica que esse nada não é vazio ou verdadeiramente inexistente. Em certas regiões, como os buracos negros, esse nada é tão comprimido que exerce enormes forças gravitacionais. Portanto, deve ser uma forma de matéria e também pode atuar como uma espécie de cola nos átomos, assim como no universo em geral. O verdadeiro segredo do processo de construção do universo e dos átomos provavelmente está oculto na matriz escura. De acordo com suposições atuais, o pilar fundamental por trás dos quanta de luz é a informação pura, que é gerada, armazenada e conduzida na obscuridade de uma maneira ainda desconhecida. A luz emerge do vazio assim como os cogumelos surgem da terra. Assim como o verdadeiro organismo vivo reside na rede subterrânea e não no cogumelo visível acima do solo, podemos aplicar essa analogia ao universo e ao átomo. Podemos dizer, portanto, que a forma atual existe na escuridão ou no nada, surgindo temporariamente no mundo material e eventualmente se dissipando de volta para esse nada. Esse modelo pode ser aplicado à flutuação quântica e ao vácuo, assim como ao tempo de vida de um ser humano ou de uma estrela. Tanto você quanto eu consistimos em um número incontável de átomos, nas menores partículas de luz e informação. Portanto, nosso universo não é um átomo em si, mas sim composto por átomos. Nenhum universo, nenhum átomo é um objeto indivisível no nível das partículas. No entanto, a estrutura básica do universo e do átomo são semelhantes, compartilhando uma base primordial comum. Podemos questionar se nosso universo é um átomo, mas não podemos confirmar as ideias sobre o cosmos no cosmos com certeza. Atualmente, não podemos descartar completamente essas ideias, mas também não podemos afirmá-las com certeza. Precisaremos aguardar as descobertas dos pesquisadores no futuro. Considerando o avanço da pesquisa de partículas nos últimos 100 anos, é provável que tenhamos uma visão completamente nova do universo e dos átomos em 10 ou 20 anos. Até lá, podemos nos divertir imaginando e especulando sobre a possibilidade de nosso universo ser apenas um átomo em outro mundo. Fique à vontade para compartilhar suas ideias, percepções e pensamentos nos comentários.